Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a Hanna Pereira. Hanna, seja muito bem-vinda ao Viver Mais, uma alegria ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Hanna Pereira é psicóloga, especialista em Me ajuda, Hanna. Fenomenologia existencial. O nome é bonito. Vamos entender o que é uma psicóloga especializada em fenomenologia existencial, Hanna. Ai, eu fiz essa mesma expressão quando eu descobri que era a área que eu gostava na psicologia. Tem a fenomenologia existencial, né? Sim. E tem a gestalterapia, eu tenho essas duas formações. Qual a diferença de uma para outra? Vamos começar pelo nome aí, difícil, né? Para poder facilitar. A fenomenologia, ela é uma área da psicoterapia que ela vai falar do fenômeno, aquilo que surge, aquilo que aparece. Nós nos encontramos, estamos aqui tomando um café. Um fenômeno apareceu. Eu nunca mais tinha lhe encontrado e estou tendo o prazer de lhe reencontrar. É um fenômeno, é aquilo que acontece no aqui e no agora. A gestalterapia vai trabalhar a questão da configuração e da forma. Eu não sei se você já viu, ou algum telespectador já viu, aquelas imagens que tem na internet, eu falo internet porque hoje em dia a internet está muito acessível e muitas coisas para muitas pessoas enquanto imagem e... enfim, informações em geral. E a gestalterapia vai mostrar lá a figura e fundo. Tem uma imagem, por exemplo, de uma taça, que tem muita gente que vê a taça. E tem muita gente que vê dois rostos. Isso. E aí, isso é uma simbologia. E eu gosto muito de falar por metáfora, simbologia, exemplos, coisas que... Por que, Hanna, que você prefere falar assim? Muita gente me pergunta. Porque eu acredito que a forma mais coloquial, né, mais informal de trazer aquilo que aparece, como a fenomenologia bem diz, acessa melhor ao sentido, porque a fenomenologia também vai falar do sentido das coisas, do sentido da vida. O que faz sentido para a Hanna pode não fazer sentido para a Ian. O que faz sentido para a Ian pode também fazer sentido para a Hanna. E aí vem o entrelaçamento, que é o encontro. Há encontro só quando faz sentido para uma e para outra semelhante? Não, há encontro quando também existe desconstrução. E aí é onde eu acho fantástico o lugar da desconstrução. Como assim? Se a gente hoje fala de uma sociedade que fala em sucesso, status, felicidade. Sempre. E aí a gente já entra num outro caminho, que a fenomenologia está aí, como um córrego de um rio. Vou colocar aqui o barquinho no seu rio. No nosso rio, então. Como é que essas duas percepções da psicologia podem ajudar ao paciente? É ele que decide, ele chega no seu consultório e diz, olha, eu quero que você trabalhe comigo com a questão do fenômeno, ou então com essa outra questão. Quem decide isso? E como isso pode ajudar a pessoa com a sua dor, com o seu conflito? Interessante essa pergunta e recorrente também. Algumas pessoas me perguntam, como eu estava falando, né? Algumas pessoas podem, a questão do sentido. Vão chegar pessoas de várias maneiras. Vamos lá para antes da porta do consultório. Como é que a gente chega? Tem gente que chega e diz, bom dia, tudo bem? Tem gente que chega e diz, e aí, o que foi que você fez hoje? E tem gente que chega e diz, qual é a sua abordagem? Porque ela está procurando um tratamento. A pessoa foi buscar um tratamento. Então, ela está no direito de entrar num lugar de terra estrangeira, desconhecido. Se eu não sei, eu posso perguntar.
E cabe ao terapeuta, ao psicoterapeuta, que depois, mais na frente, talvez seria interessante a gente fazer essa distinção. De perguntar, e algumas pessoas perguntam, escutam falar, que a psicologia trabalha com abordagens. Realmente, o nome mais formal, digamos assim, de se falar das 3 abordagens é a psicanálise, o humanismo, que entra o existencialismo, a fenomenologia, e a gente vai falar também do behaviorismo, que é a teoria comportamental, que a psicologia vai englobar essas 3 abordagens. A abordagem, a gente fala de uma forma mais teórica, na universidade, inclusive, eu sou formada pela Universidade de Fortaleza, e na universidade a gente aprende também de uma forma mais teórica, até para que a gente possa ver na prática depois como funciona. Criar mais uma intimidade. Só que o que eu acho interessante, inclusive, deixo minha lembrança e toda a minha gratidão pela Unifor, pela maneira, outro dia eu vi uma entrevista, inclusive, de uma pessoa, de uma profissional da Unifor, me lembra agora, Ian, quem foi? A doutora Noalia. Que esteve aqui, isso, não a conheço pessoalmente, mas assisti a entrevista, tive a oportunidade de assistir antes de vir para cá e gostei bastante do que ela falou sobre as oportunidades que a universidade oferece. Eu escolhi a psicologia clínica. E na psicologia clínica as pessoas chegam e às vezes perguntam qual é a sua abordagem. E aí eu costumo dizer uma coisa breve e uma explicação mais ou menos que, se você me perguntar, não sei de onde foi que surgiu. Mas me veio isso desde a faculdade. Quando eu comecei a atender nos estágios, no 6º semestre, principalmente nos estágios da clínica, que foi onde eu me identifiquei, mais do que com o psicodiagnóstico. Eu cheguei lá e, atendendo um primeiro paciente, eu me lembro que meu coração só faltou sair pela boca, porque eu acredito que quando o coração da gente só falta sair pela boca, tem vários motivos. Ou você está com muito medo, ou você está muito feliz. E se você está muito feliz, e se seu coração bate forte e ponto, é porque aquilo faz sentido para você de alguma forma. Então, é porque mexe, é porque move. Fez pra e aí você. A pessoa perguntou isso que você me perguntou agora. Na psicoterapia, não vai ter resposta. E eu me lembro do rostinho dele assim, tipo, não. E o meu um pouco também, não. Por que eu digo um pouco também o meu não? Porque, de alguma maneira, a minha humanidade também queria dar uma resposta enquanto cuidado. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim. Mas eu estava ali exercitando algo que era novo para mim e fazia sentido também. Mas eu estava controlando, eu não estava cuidando. Oi, Hanna, como assim? Vou explicar. Quando a gente promove cuidado, a gente se abre para o novo, se abre para a possibilidade, claro, considerando o que você estudou, considerando o que você aprendeu enquanto conteúdo. Mas enquanto eu estou conversando com você, se eu prestar atenção no que você está falando e não prestar atenção em como você está falando, eu estou perdendo o maior tesouro que existe entre duas pessoas reunidas, que é a relação. Voltando para a história do córrego do rio, não vamos jogar água demais, porque senão transborda e não tem tempo para degustar. Então vamos aos poucos. Relação. Vamos fazer o seguinte, relação, a gente está tomando aqui esse café com a psicóloga Hanna Pereira, tem que ir para o intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero te
está ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando um café hoje aqui com a nossa psicóloga, a Hanna Pereira. Tanto para você, qual é o sentimento e o que é que você percebe de quem vai lá no teu consultório e despeja suas dores e quer sair dali mais aliviado? Qual tem sido o retorno? É esse o caminho? Esse é o caminho. O caminho são vários caminhos. Tem uma pessoa que muito me ensina, que eu atendo desde que eu me formei, e ela sabe quem é, se ela assistia ou não, mas ela está no meu coração, como muitos outros. As coisas, como eu estava falando, né, elas surgem. E aí, quando você fala da minha relação no trabalho, eu fico lembrando, né, assim, até fecho os olhos para lembrar de cenas, de pessoas, de encontros. E eu brinco e falando sério, porque é muito sério, mas a vida também, sem uma certa leveza, se torna rígida, né? E eu gosto de trazer, porque não seria eu, trazer essa leveza para o meu trabalho na medida do possível. Nem todos os dias eu tô leve, tá, gente? Eu também sinto. As pessoas, tu chora? Choro. Claro. Já chorei em sessão, já me emocionei com o paciente falando. E aí vem da sua pergunta a questão de como é essa coisa, agradeço, generosa, também vejo isso em você, mas eu percebo uma generosidade mútua, percebe? Eu quero dizer nesse sentido, que a pessoa chega com aquela vida em abundância e aí ela vai devolver para ela mesma o que ela precisa olhar. E ela vai ao meu encontro para pedir ajuda. E muitas vezes a ajuda começa com uma bengalinha assim. Como assim, Hanna? Que bengala o que é que eu tenho? Do que é que eu preciso? E a mais forte e séria possível. Quem eu sou. Essa é a grande queixa, as pessoas não sabem quem são elas vivem muito moldadas pelo que o outro pensa, tem que agir porque a família quer que vá por esse caminho. E isso é o grande nó na existência, Hanna? Quando tu me perguntou isso, eu fiquei aqui assim, ó. Nós não sabemos quem nós somos, eu acredito. A psicologia não pode dar um caminho para a gente fazer essa descoberta? Pode. Encontrar ao lado. Não, eu sento numa poltrona, você senta no sofá e eu vou te dar aquela história que eu te falei do primeiro paciente. O diagnóstico. Sim, existe o diagnóstico também. Existe. Você pode chegar na terapia e fazer essas questões existenciais, essas perguntas. Quem eu sou? Eu estou perdida? Eu estou triste? Eu não sei se eu estou depressiva? Eu não sei se eu estou alegre? Eu não sei. Tipo assim, eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda. Se você for em qualquer outro profissional, ele vai te oferecer um serviço, não vai? O que é que você chama de serviço? Um medicamento? Serviço no sentido do trabalho. Agora vamos falar de trabalho em geral, para poder a gente contextualizar a diferença entre terapia e psicoterapia. Tem diferença? Tem uma diferença. Eu acredito que qualquer trabalho é um serviço que você está prestando. Você está tomando um café, eu sentei aqui, uma pessoa veio e me serviu. A outra veio e ajeitou o microfone. E ela está prestando um serviço, eu estou recebendo aquele serviço. Na psicoterapia, eu também estou prestando um serviço, porque é o meu trabalho. Eu estudei anos para aquilo, mas quando eu estou lá, no aqui e agora, na presença, na relação, estabelecendo um vínculo, que é o principal, quando acontece esse encontro, ou pode também não acontecer esse encontro, porque a pessoa pode olhar para mim e dizer, eu não confio em você para continuar esse tratamento. Ou eu me identifiquei com você e eu quero continuar esse tratamento. Tem que ter essa interseção positiva, né, entre o paciente e o profissional, porque senão não flui. É assim?
E você já dispensou algum paciente porque não teve essa intercessão, dizer, não, eu não vou trabalhar, conduzir esse acompanhamento porque não tem intercessão, eu não vou poder ajudar. O profissional da psicologia, ele tem autonomia para tomar essa decisão? Eu não diria positivo, eu diria natural, porque positiva também entra em outro aspecto que eu considero um pouco perigoso, da positividade tóxica, de isso é bom ou é ruim, isso é mal ou é legal. Não é sobre a gente dar nomes às coisas, mas olhar para as coisas com um olhar de abertura, onde a gente recebe aquilo que vem como vem. Então, o paciente, muitas vezes eu brinco dizendo que eles são pacientes comigo também, porque eles ofertam a confiança deles, a vida deles, a história deles, a intimidade deles, para poder pedir ajuda para aquele profissional. E aí, no momento em que ele pede ajuda, a gente vai caminhar ao lado. Independente de haver uma intercessão, uma energia, é possível encontrar uma forma de aliviar a dor dessa pessoa? Sim. Né? É possível. Como, Hanna? Em conjunto. À medida que eu me identifico com aquele outro. Como essa aqui tem um aspecto que é muito importante para mim, e eu percebo que chega muito isso na vida e na terapia, na psicoterapia também, que é o olhar do outro. O olhar do outro muitas vezes incomoda. E como? Rubem Alves, que é um escritor, ele diz que o olhar do outro, ele às vezes mutila, ele desconstrói a sua existência. Por conta do que você disse lá no comecinho da entrevista. Quem sou eu? A gente não se conhece no todo para entender esse olhar ataque, né, de destruidor do outro. Como é que a psicologia lida com isso? O olhar do outro, ele tem várias nuances, digamos assim, né? Eu posso estar aqui num canto e olhar uma coisa de um jeito. Você pode estar ali e olhar de outro. A gente vê de um outro lugar. E aí é onde a gestalterapia também vai aparecer, que eu falei na minha formação em gestalterapia também, tenho algumas em gestalterapia, que é da figura e da forma, do conteúdo, da simbologia, das metáforas, de você perceber essa interseção que você estava comentando, né, de como é que eu posso reconfigurar a minha vida. Pronto. A pessoa que chega, ela não sabe que eu estudei gestalterapia. O médico, eu, Hanna, por exemplo, se eu vou no médico, eu quero saber o que eu tenho, se eu estou gripada, qual remédio que eu vou tomar, qual o diagnóstico que eu preciso, até para eu poder me cuidar. A gente está falando de saúde. Saúde em todos os aspectos. E quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa olhar que a gente tem um corpo, e corpo é movimento. E olho faz parte do corpo, boca, nariz, ouvido, tudo isso aqui é expressão. Só que aqui a gente não tem como pegar um bisturi, rasgar, abrir e mostrar o coração, a pessoa chegar e dizer assim, olha aqui, eu tô com o meu coração na mão, me ajuda. Ela vai expressar por meio de linguagens. E linguagens podem ser palavras, pode ser um silêncio que muito fala também. Os pacientes, eles têm esse bloqueio de realmente, que você disse, chega e vai me contar a sua história, se permitir. Muita gente sofre porque não consegue expor essa dor por meio de palavras. Então, a psicologia ou a psicoterapia que conduz melhor esse processo da pessoa externar os seus sentimentos? Vamos distinguir aí psicoterapia de terapias. As terapias, elas são tudo aquilo que causa um bem-estar. Terapia. O que é terapêutico? É o que me causa bem-estar, é o que me promove um bem-estar, é o que eu vou em busca para me sentir bem. A psicóloga aqui também faz terapia e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já.
Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Seguindo aqui, tomando o nosso café. O meu já tá esfriando. Já na reta final, né? Já esfriou, mas a conversa não esfriou. Hanna, a psicóloga... Hanna, uma psicóloga admitir que também faz terapia. Isso é comum? Não assusta o paciente? Olha, eu acredito que é absolutamente natural e que eu desejo que se torne mais natural ainda, né, com o tempo. Por quê? Porque para promover cuidado, a gente precisa se cuidar. E eu faço terapia com uma pessoa muito querida há muitos anos, o Edmundo Rocha, inclusive super indico também. Ele é um terapeuta maravilhoso, um psicoterapeuta maravilhoso. Eu fiz aqui a distinção entre terapia e psicoterapia, mas a gente usa terapeuta às vezes para abreviar. Mas acredito que ficou claro, né, que a terapia é o bem-estar e a psicoterapia é um tratamento psicológico que promove cuidado e que promove saúde mental e que ajuda a pessoa a caminhar a serviço de si mesma, da própria vida, a ajudar aquela pessoa a saltar as bengalas das dificuldades, dos medos, das dores e das delícias de ser o que é e das dificuldades também, porque a vida também não é só dor, mas a gente perpassa por esses altos e baixos. Então, para perpassar por tudo isso, para cuidar dessas pessoas, eu acredito que a gente precisa estar se cuidando também. É acessível, Hanna, ter o acompanhamento de um profissional como você, como o Edmundo? Em relação ao financeiro, o contrato terapêutico é algo muito importante. Ele pode ser feito de uma forma verbal e ele pode ser feito de uma forma por escrito. Você pode chegar e dizer, olha, a psicoterapia funciona assim, para pessoas que nunca fizeram terapia na vida, aí você vai explicar na primeira sessão. Né? Sim, E aí existem várias formas de trabalhar. A maioria dos profissionais hoje da área da saúde montou o consultório nas redes sociais. Qual é o seu olhar para as consultas via internet? E aí é como você diz, vai para uma reflexão muito mais ampla e aí eu vou tentar deixar uma contribuição minha. A internet é um mundo de possibilidades, né? Tem um livro do Bauman, como tem de vários outros. Você falou que gosta muito de Rubem Alves também, né? E aí, quando eu me lembro da Sociedade Líquida, o Bauman vai falar que... E engraçado que, naquele tempo, quando ele escreveu esse livro, ele talvez... às vezes eu fico pensando, quando eu li o livro, eu nem imaginava, ele nem imagina, como eu lendo o livro, hoje. Como é que tá hoje. E ele já... vislumbrava isso, né? Pronto. E aí, Bauman vai falar, o seu dedo, ele desliza ali e você tem nas suas mãos o mundo. Eu acredito que tem uma contribuição enorme, mas vai muito de volta para o que eu estava trazendo sobre o sentido e continuo trazendo. Vai muito da forma como a gente usa. Isso pode trazer muitos problemas emocionais, os consultórios dos psicólogos que estão cheios. Isso pode acarretar também um problema para a gente concluir? Sim, eu acredito que afasta um pouco, né? Assim, o contato, o vínculo, o afeto. Às vezes eu estou indo para casa, tem um muro
perto da minha casa que tem escrito assim, na favela: o afeto te afeta. E toda vez que eu passo lá, tem um sinal e eu paro, o sinal tá fechado, parece que é para eu olhar. O afeto me afeta. E que bom que me afeta, porque isso quer dizer que eu sou de carne e osso. E o afeto afeta todos nós. Então, que a gente cuide mais dos nossos afetos e dos nossos desafetos, porque é humano também ter afetos que não estão em equilíbrio. Isso quer dizer que você está vivo, isso quer dizer que você pode olhar para a possibilidade de sentir raiva, sentir medo, de se permitir ser vulnerável. Tem um livro da Brené Brown também que vai falar a coragem de ser imperfeito, que eu acho muito interessante. Hanna, infelizmente o nosso tempo acabou, embora você não esteja tão ativa assim nas redes sociais, mas você quer deixar o seu Instagram para quem quiser de alguma forma acompanhar você ou prefere não? Sim, o meu Instagram tá lá aberto, é @Hanna, com H e 2 N's, P. Mendes. Fica à vontade para quem quiser olhar. Ele não é um Instagram profissional, ele é um Instagram pessoal. E aí, vida que segue, como diz Rubem Alves, né? Finalizando aí, como você disse que gostava muito. Sim. Ostra feliz, não faz pérola. E agradeço você também pelo carinho e pela companhia, que é sempre muito boa. Obrigada. Bom, nós também estamos no Instagram, Ian Gomes Jornalista. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui meu bate-papo, meu café com a Hanna. Você vai lá, compartilha, assiste de novo. E o nosso objetivo é que as entrevistas sejam inspiradoras para uma longevidade saudável. Hanna, um brinde à vida com mais leveza. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.